Banco Central anuncia ainda hoje como fica o juro básico. Nos Estados Unidos, Fed corta juro para 1%, a menor taxa em 50 anos. Ibovespa se valoriza pelo segundo dia consecutivo. Petróleo sobe mais de 7% com expectativas de aumento na demanda por combustíveis. O Jornal da Bloomberg está no ar. Olá, de Nova York, eu sou Denise Barbosa. Terminou agora a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central e o BC mantém o juro básico brasileiro inalterado em 13,75% ao ano. Depois de 4 aumentos consecutivos na meta da taxa Selic, o Copom decidiu interromper o ciclo de aperto monetário. A decisão veio de acordo com as expectativas da maioria dos economistas consultados pela Bloomberg. Com a crise financeira internacional, surgem mais sinais de riscos para a economia brasileira. O volume de crédito caiu nos primeiros dias de outubro. A confiança dos empresários da indústria está no menor nível em 3 anos. O real se desvalorizou e o Ibovespa chegou a cair para o menor nível em 3 anos. Ao mesmo tempo, a inflação se acelerou em setembro para uma taxa anual de 6,25%. O número é maior do que o de agosto, mas ainda está abaixo do teto da meta para o ano, que é de 6,5%. André Esquibuola, da Precision Asset Management, acompanha com a gente a decisão de política monetária. Ele está no nosso estúdio em São Paulo. André, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Queria comentar... O André, me ouve? André? Ok, então vamos primeiro a Brasília conversar com Carla Simões. Ela acompanhou a decisão de política monetária direto da sede do Banco Central. Carla, é com você. Denise, avaliando o cenário prospectivo e o balanço de riscos para a inflação, em ambiente de maior incerteza, o Copom, o Comitê de Política Monetária, decidiu por unanimidade, neste momento, manter a taxa Selic em 13,75% ao ano, sem viés. Portanto, essa decisão do Comitê de Política Monetária, acompanhando a expectativa da maioria dos 30 dos 46 analistas consultados pela Bloomberg, manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. Dentro de instantes, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, desce ao auditório aqui do Banco Central para dar explicações sobre uma operação anunciada hoje, a operação de swap cambial com o Federal Reserve. Dentro de instantes, portanto, a Bloomberg transmite ao vivo as palavras do presidente do Banco Central. É com você, Denise. Obrigada, Carla. Conferindo, então, o Banco Central manteve a taxa de juros inalterada em 13,75%. O juro vinha subindo já desde o mês de abril, quando foi de 11,25% para 11,75% ao ano, e seguiu subindo em todas as reuniões até agora. É a primeira vez que a gente vê manutenção depois dessa série de reajustes da taxa de juros. Agora sim, vamos a São Paulo falar com André Esquibuola. Ele está no nosso estúdio e acompanha a decisão de juros. André, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente na Bloomberg. Veio dentro da sua expectativa essa manutenção? Muito obrigado, boa noite. Na verdade, veio dentro da expectativa da maioria dos economistas. A gente acreditava que o efeito ainda causado pelo aumento de juros, não contraposto pela baixa no preço das commodities, podia realmente fazer com que essa taxa ainda subisse mais uma vez. A gente acreditava que ainda poderia haver um aumento na taxa de 0,25. Mas, aparentemente, o Banco Central entende, de forma unânime, inclusive, que a baixa dos preços das commodities contrapõem de forma equilibrada o aumento na taxa de câmbio que a gente tem visto. Mas na avaliação do senhor, compensa sim a desaceleração da economia e essa queda no preço das commodities vai compensar sim a inflação provocada pelo aumento do dólar? Olha, é muito difícil precisar esse volume, mas eu acredito que ainda não, a inflação ainda continua e permanece puxada. O mandato do Banco Central, ele é controle de inflação, meta de inflação e não controle de crescimento. Então, eu diria que seria talvez um pouco perigoso essa manutenção na taxa Selic, mas eu torço para que isso realmente permaneça de uma forma que a baixa do preço das commodities façam com que a inflação permaneça em níveis controláveis. E o senhor acredita que a gente pode ver aumento dos juros na próxima reunião, a reunião de dezembro, a última desse ano? Acho difícil. O Banco Central ele faz movimentos que perduram, porém são movimentos
são por forma de ciclos. É difícil ele não fazer um aumento agora e decidir fazer um aumento na próxima. Então, a gente acredita que se ele decidiu, inclusive, repetindo de forma unânime, que não deve ter aumento na taxa de juros, a gente acredita que na próxima também não deverá haver. E quando é que a gente começa a ver o juro cair? É uma boa pergunta, quando a gente começar a ver a inflação realmente cair. Isso depende muito do movimento de retração da economia gerada pelos mercados internacionais e pelo mercado local. Essa retração ela deve trazer um PIB de por volta de 5,5% para talvez 3%. Isso é muito significativo, apesar ainda da expansão do PIB, ainda ele está marginalmente crescendo. Isso faz com que a gente gere uma quantidade grande de desemprego, de redução de compras e vendas e inclusive de exportação. Tá? Então, a gente acha que quando isso acontecer, a inflação vai se reduzir e realmente a gente pode ver o juro começar a cair. Isso talvez pode acontecer no final do ano de 2009. Qual que é a expectativa do senhor para a inflação no ano que vem? O senhor acha que pode ficar acima do teto da meta, que é de 6,5%? Eu não sei se acima do teto, mas muito próximo ao teto da meta. A inflação continua puxada, o preço dos insumos ainda continuam altos, notadamente pelo aumento do câmbio que a gente tem acompanhado. Isso vai fazer com que a inflação continue alta. Então, compondo ela até o fim do ano, ela vai ficar muito próxima ao teto da meta. Espero que isso não aconteça, mas pelas nossas contas, sim. E para a taxa Selic no ano que vem, como é que o senhor acha que termina o ano? Com uma leve queda, então? A gente acredita que talvez possa haver já uma leve queda nas duas últimas reuniões do ano que vem. Fechando em? Talvez aí duas de 50, então fechando um ponto percentual abaixo do que está hoje, 13,75, 12,75. André, a gente tem 1 minuto nesse bloco. Hoje a gente viu a queda do juro americano para 1%. Então, com isso, aumentou o diferencial entre a taxa brasileira e a taxa americana. Qual que é o impacto disso para o câmbio? Diretamente, o impacto é uma apreciação do real, ou seja, dinheiro de fora comprando o real para investir nos juros brasileiros. Então, além do swap anunciado pelo Fed, acho que essa medida de queda lá e manutenção aqui, mesmo podendo até haver um aumento, vai fazer com que o câmbio volte mais um pouco para patamares próximos a 2. André, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente na Bloomberg. Eu falei agora com o André Esquibola, da Precision Asset Management, conferindo manutenção do juro básico, decisão unânime, 13,75% ao ano. Fique na Bloomberg. Nós voltamos em instantes. Até já.